de nos proporcionar momentos assim. Eu estou falando da Unisc, 25 anos de universidade, da Ibis Club, que aqui na Spirit também nos recepciona de forma tão brilhante, ao Shopping Santa Cruz, ao Polo Automotivo Santa Cruz, a Borba Imóveis e a Minami Honda, também com o apoio da Celso Alimentos, Cucas da Rosana, Amsterdã Choperia, Vinícola Giareta, Pizza do Pedaço. Tudo isso para apresentar uma pessoa que todos nós temos o conhecimento e admiração pelo seu papel diante, não apenas na questão de como comentarista esportivo, jornalista e também escritor, mas essa personalidade que conosco dividirá momentos certamente muito interessantes. Estou falando do Reginaldo, 44 anos de idade, Fórmula 1, né? Não, fui bem, né? Fui bem. De idade. Aí, ó. De idade, 44 anos, de Fórmula 1, mais de 600 grandes prêmios, repórter comentarista da TV Globo, com colunas escritas de jornais e revistas de vários países. Editor e criador do anuário Automotor, há 26 anos considerado o melhor yearbook de esporte a motor do mundo. E quem está já com ele nas mãos aqui, folheando, admirando, certamente há de considerar também o melhor, e hoje à noite com a possibilidade do homem falar sobre isso. Histórias não faltam. Um bate-papo começa dizendo: boa noite, Reginaldo, seja bem-vindo. A Gazeta Grupo de Comunicações agradece, no aniversário de 1 ano do programa do Black do Pé na Estrada, que você esteja conosco. Bom, boa noite, muito obrigado, velho. Isso aqui começou de uma conversa assim com o André. Eu sempre soube que ele era um maluco, mas eu não sabia que era maluco desse tanto. Porque a gente pensou em fazer uma coisa pequena, não é? Com alguns amigos, sem microfone, uma mesa, tal. De repente ele me manda foto disso aqui que me encantou, de fato, entendeu? Tudo que ele preparou. Eu sabia que ele era forte em Santa Cruz, mas não sabia que era tanto. Parabéns, André, parabéns demais. Aliás, conheci sua mãe, sei que é por causa dela que você tem todo esse talento. E é muito legal estar aqui com vocês. Gente, como eu disse que a gente tinha pensado num bate-papo, eu queria que isso aqui fosse de fato um bate-papo. Eu tenho algumas coisas que eu costumo fazer muita palestra, alguma coisa falando de Fórmula 1, tá? Eu, sinceramente, tenho até algumas anotações. Eu acho que não é o caso. Eu preferia que vocês, assim, participantes como estão desde o começo aqui, tirando fotos, falando do livro, eu preferia que vocês perguntassem um pouco para mim sobre essa minha vida de 44 anos na Fórmula 1, automobilismo, Stock Car, tudo que fosse... O que vocês acham? Não é melhor isso? O que você acha, André? Perfeito. Acho muito melhor do que eu ficar falando um tempo aqui e depois falar: olha, perguntem o que quiserem. Então, é melhor que seja um bate-papo, né? Estou com amigos jornalistas aqui, jornalistas da Globo comigo, tem vários outros jornalistas da sala de imprensa, mas você sabe que a sala de imprensa de uma competição, ela fecha meia-noite. Os caras são malucos, ficam escrevendo até tarde, tem muita gente que vai chegar aí daqui a pouco. E pilotos, inclusive, tá? Pilotos da Stock Car que prometeram dar uma passada. Vocês sabem que o piloto, no fim de semana, todos eles são muito profissionais. E num fim de semana desse, eles pensam logo no que eles têm que fazer logo cedo amanhã. Na Fórmula 1, muita gente pensa... começamos o bate-papo, né? Na Fórmula 1, muita gente pensa, muita gente organiza a festa e põe um convite. Ó, a presença dos pilotos. Tá? Não vai um. Não vai um, claro que não vai. Porque o cara às vezes é obrigado, se vamos dizer assim, que um grande patrocinador da equipe dele, ele tem sob contrato que está presente, ele chega lá às 7h30 da noite e vai embora às 8h. Né? Eu várias vezes, inclusive com o Daniel Ricciardo, da Red Bull, eu fiz eventos para a Red Bull e para os relógios Tag Heuer que ele representa, e eram eventos assim que iam terminar 2h da manhã. O cara apareceu 15 para as 8 da noite, falamos, conversamos até 8h30 e ele foi embora. Claro, isso é uma coisa muito normal. Então, piloto, a gente, de repente, até eles passam por aí, os caras devem ter ido jantar, ou quem está trabalhando ainda, daqui a pouco passa por aqui. Mas eu queria que vocês perguntassem, mas qualquer dúvida,
da minha carreira, da convivência com Ayrton Senna, com Nelson Piquet, com Emerson, com outros pilotos estrangeiros, da Stock Car, que graças a Deus Santa Cruz está conseguindo manter no calendário, porque primeiro que é a categoria principal do automobilismo brasileiro, os nomes famosos, importantes, tem lá os pilotos de ponta que tem na Stock Car, e Santa Cruz do Sul é longe para nós, é longe para quem sai de São Paulo, para quem sai do Rio. Agora, quem chega aqui sente sempre assim muito perto, porque o carinho de vocês, o carinho desse povo, a cidade agradável. A gente tem a sorte, inclusive, de ficar no Hotel Charrua, que é em frente à praça. Eu sou paulista e sou do interior, na verdade nasci em Campo Grande, no Mato Grosso, mas sou paulista, fui criado no interior de São Paulo, e era legal que assim, a minha cidade tinha exatamente o que tem aqui, uma praça em volta da matriz, né, da igreja, né, que a gente chama de matriz. E isso aqui me lembra assim, os melhores momentos da minha infância, juventude e tal. E eu gosto muito de estar aqui, é muito legal. Seguinte, né? Só um pouquinho o volume aqui. Bate-papo, a gente precisa bater um papo, então o pessoal não fica assustado aqui. Vamos conversar com o Reginaldo, né? O negócio é conversar. O André faz a primeira pergunta, então. Primeiro, André, aí. Nunca falou com ele, né? Não, primeiramente, quero dizer muito obrigado para ele, porque quando ele aceitou o convite, nós estávamos lá atrás dos boxes, no final de tarde, lá trocando uma ideia. Ele falou, tá feito, André, faz lá a tua parte que a minha faz. E hoje está aí esse evento bacana que vocês estão prestigiando. Quero agradecer a presença da minha mãe, da minha família, minha irmã, Reginaldo e o Pepe, que sempre acreditou em mim. E é isso, essa festa é de vocês, galera. Então vamos começar o bate-papo aqui com o Geraldo aqui do Banco do Brasil, aqui bem tranquilo, sentado. Bate um papo com o Reginaldo aí. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Obrigado pelas palavras sobre Santa Cruz, a gente se orgulha muito. Eu acompanhei essa semana um pouco da trajetória do Nelson Piquet. E ele era filho do ministro da Educação. Ele não usou da saúde. Ele não usou o nome do pai porque ele não queria comprometer, usou o nome da mãe. Mas ele lutou bastante porque o pai dele não valorizava, não incentivava. Ele falou histórias, pegou um carro, não digo roubado, mas era da mãe do Alex Ribeiro, foi correr em Goiânia, São Paulo. Depois ele, do Tarumã, ele puxou um monoposto da Super V com uma Kombi, estourou o motor da Kombi, pegou o motor do monoposto. Ele era aficionado por mecânica. Eu acho que isso que foi uma glória dele. Eu queria, como tu conheces bem a trajetória dele, queria que tu falasse um pouco das virtudes que o Nelson Piquet tem. Ele tem até hoje, né? Porque eu acho que é um piloto excepcional, na minha opinião, fora os outros que nós temos. E se tem algum piloto que está despontando agora em nível mundial, um piloto brasileiro. Bom, falar do Piquet, assim, para mim cada vez que eu falo do Piquet, eu fico com mais vontade de falar, né? Porque você está dizendo que você falou dele como piloto e você falou dele hoje. Hoje, ele como pessoa, como homem, continua sendo exatamente a pessoa íntegra que sempre foi, leal, amigo, um cara espetacular. Não gosta de fazer média, então por isso ele nunca, você nunca vai ver ele dando entrevistas simpáticas, não é nada dele, ele não quer, o negócio dele não é esse. Bom, a carreira dele, tudo isso que você falou, de fato ele começou a correr de Fusca escondido, né? O pai não deixava, a mãe não deixava, então ele pegava um Fusca, o Fusca da mãe do Alex foi o primeiro, depois da própria mãe dele, vinha correr em São Paulo, assim, tipo, tirava o para-choque, aquela coisa, mexia um pouquinho no motor, corria, e voltava para Brasília, tipo, era fim de semana, ele voltava para Brasília, segunda-feira de manhã estava lá, a mãe dele acordava, estava um carro prontinho, com para-choque, com tudo colocado. Ele usava o nome Nelson Piquet, se tem alguém daquela época aqui, tinha um cantor americano que fez muito sucesso, que era Wilson Pickett. Então ele usava Nelson Piquet com K.
Imagine, como se ele estivesse escondendo da mãe e do pai, mas era mais brincadeira, porque não estaria escondendo nada. Mas o Nelson, na verdade, ele só fez sucesso, infelizmente, depois da morte do pai. Eu estava em Interlagos, numa corrida de Super V, foi um ano em que ele já estava começando a pensar em ir para a Europa, e eu estava lá. No sábado, ele soube da morte do pai jogando tênis. O pai era um tenista, o Piquet era um exímio tenista, foi primeira classe nos Estados Unidos, era para seguir carreira profissional, mas ele tinha paixão pelo automobilismo e pela mecânica, como você falou. Então eu me lembro quando ele soube da notícia no sábado, ele não correu, ele voltou para Brasília, não participou da corrida no domingo lá em Interlagos. E, enfim, até demorou um pouquinho para ele se refazer dessa perda. Mas foi o grande piloto que a gente conhece, porque é muito diferente o cara despontar naquela época e o cara despontar hoje. Hoje, infelizmente, até nos números que eu tenho, que eu ia falar para vocês, mas a gente pode acabar falando, numa Fórmula 1 em que uma equipe gasta 600 milhões de dólares no ano, então, isso as grandes, né, as grandes equipes. Então, uma equipe média gasta 200, 250, então essa equipe precisa que um piloto novo que tenha talento tem que ter, mas que tenha talento tem que trazer um dinheiro do patrocínio para ajudar a pagar essa conta. Porque a conta da Fórmula 1, a conta das equipes não fecha. Se vocês forem falar um pouquinho dos gastos que tem aqui, nenhuma conta fecha. Nenhuma conta fecha. 600 milhões de dólares não fecha de jeito nenhum. Por que a Mercedes gasta isso? Ela gasta isso porque, para ela, já avaliou isso e é uma propaganda. A vitória na pista significa venda. A vitória no domingo é venda na segunda-feira. Essa é a filosofia.